Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin aqui no meu canal Bruno Cripto BR. Pessoal, vamos comentar essa movimentação aqui ó, que o Bitcoin fez de ontem para hoje, respeitando a última atualização que eu deixei para vocês didaticamente, né? Eu venho aí desde o meio da semana falando, né? Aliás, desde o início da semana falando que essa poderia ser uma semana de correção que está se concretizando, né? Nós temos aí uma semana onde o preço foi lá em cima e depois retraiu, por enquanto, em uma movimentação de alta de 3%, mas os últimos dias trouxeram bastante quedas, tá? E nas últimas análises eu mencionei que enquanto o Bitcoin não conseguisse romper 72.780 dólares, era de maior probabilidade ele vinha aqui buscar essas regiões destacadas, né, com as linhas roxas, amarela e branca, linhas roxas, pontos de liquidações, linhas amarelas, suporte de curto prazo e linha branca, suporte mais relevante, né? Então, olha só, o preço chegou a cair aqui nos 68.500 dólares, protegendo aqui, ó, nessa faixa entre as duas linhas roxas, que são pontos de liquidações que eu havia deixado destacado para vocês. Tá aí a importância de vocês mapearem as regiões com maior interesse de liquidações em aberto. Então vamos dar uma limpadinha aqui nesse gráfico e atualizar as possibilidades, porque hoje, agora há pouco, né, saiu aí o payroll, né, e isso deu uma abalada aí no mercado. Vou descomplicar isso aqui para vocês, tá? Os mercados aí reagiram, né, primeiro de forma positiva e depois de forma negativa ao relatórios de emprego dos Estados Unidos, que surpreendeu aí com a criação de apenas 12 mil vagas no setor não agrícola no mês de outubro, muito abaixo da expectativa. Esse contexto trouxe aí, né, uma certa incerteza, levando aí ao mercado reconsiderar as suas posições. Já a taxa de desemprego, que é um dos fatores que a gente estava esperando, né, ser divulgado para entender o que a gente pode esperar da próxima decisão de política monetária, o que a gente pode esperar da economia, veio aí em linha com a expectativa, né, na região ali de 4,1, uma leve queda na participação na força do trabalho. Isso traz um contexto aí um pouco mais desafiador, mas nada muito extremo, tá? Então os dados de hoje, eles são um pouco misto. Isso trouxe aí um leve respiro para as bolsas, mas depois trouxe um contexto de queda, tá? E o Bitcoin é o único que está reagindo positivamente a isso, ó. Vou colocar aqui para vocês esses gráficos. Olha só a Nasdaq hoje caindo aqui 2%, o S&P tá fazendo um leve respiro, tá? Mas ainda está em baixa. O índice do dólar caiu e o dólar frente ao real disparando aí na região dos 5,80, tá? Os dados foram divulgados aqui na invest.com e nós temos aí esse contexto que traz uma série de incertezas quanto à economia americana, até porque tivemos um furacão recentemente, greves, tudo isso pode estar impactando na leitura do payroll com uma sinalização divergente, até porque tiveram muitas revisões também perante ao mês anterior, tá? Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer? Deixar um pouco de lado essas interpretações macroeconômicas e recorrer à própria ação do preço, o famoso price action, tá? E é isso que nós vamos fazer aqui a partir de agora. Ó, primeiro, algumas coisas aqui já me deixam claro a possibilidade de continuação do movimento de baixa. Primeiro, tendência de baixa. Nós temos uma tendência de baixa aqui sendo respeitada. Gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, temos uma estrutura de baixa sendo formada, ó, ok? Outro ponto que me chama atenção, cruzamento de médias, tá? Média de 9, linha amarela, cruzou abaixo da média de 21 períodos. Eu sempre monitoro isso com vocês e menciono. Quando a gente tem um cruzamento inverso, a média de 9, como aqui, por exemplo, cruzando uma semana de 21, a gente espera um movimento de alta. Quando acontece um cruzamento para baixo, a gente espera um movimento de baixa. Então, só aí já me indica que a gente pode ter a continuação desse movimento de baixa do Bitcoin. Agora, eu quero adicionar, antes de continuar uma análise do price action, as regiões com interesse de liquidações aqui. A gente sabe que a gente tem visto, né, que tem sido muito assertivo. Então, olha só, primeiro, temos uma região com liquidez. Vamos mapear somente as regiões em amarelo, tá? Nos 70.800 dólares. Vamos marcar aqui, ó. Vou marcar com linhas roxas, 70.800 dólares.
vai estar aqui, ó, perto do nível de resistência que eu mencionei nas últimas análises que o Bitcoin precisava superar, ó. Perfeito? Então, o preço pode ir lá buscar liquidez, mas vamos entender, porque nós estamos falando que as regiões de liquidez são ímãs, né? Então vamos ver qual o ímã mais perto e o ímã mais forte. Então nós temos aqui uma outra região no 68.750. 68.750. 68.750 dólares, aqui embaixo, tá? Daí, vamos voltar aqui e vamos agora, porque eu estava no gráfico de 12 horas, vamos para o gráfico de 24 horas. No gráfico de 24 horas, olha só, interessante, muito mais barreiras, muito mais interesse de liquidações acima, ó, dos 71.300, 71.500 até 72 mil dólares. Ó, já está marcado aqui no gráfico 71 mil. Vamos marcar aqui, ó, 71.500. Interessante, isso aqui me sugere muito mais forças, muito mais ímãs, para ficar mais claro para vocês, acima do preço, tá? Que é muito positivo, o preço pode buscar essa liquidez lá em cima, ok? Mas vamos olhar aqui agora no gráfico de 48 horas. Olha só, mesma coisa, né, galera? Ó, 71.500, 600, 71.800, já marcamos. Opa, olha lá em cima, olha só, esses ímãs aqui gigantes. 73.400 dólares até 73.600. Isso aqui é a máxima histórica, hein? Ó, 73.400. Isso aqui é máxima histórica, galera. Muito interessante. 73.400. Vou marcar aqui, ó. Região de máxima histórica do Bitcoin, tá? Então, quer dizer, muito atraente esses dados aqui provenientes das liquidações. Só vou confirmar aqui no gráfico de 3 dias. Ó, no gráfico de 3 dias, só lá em cima realmente, abaixo do preço, nenhum ímã relevante, tá? Então, o que eu posso concluir com essa análise aqui das liquidações, galera, tá? Existe um ímã aqui, mas o preço já se aproximou e esse ímã aqui, servindo como suporte, não é tão forte assim. Nós temos, na verdade, ímãs mais relevantes agora, lá em cima, puxando o preço. Então, para mim, ó, vou me arriscar aqui dizendo, acabou correção. Vamos ver movimento de alta do Bitcoin, tá? Então, sexta-feira promete ser uma tendência de alta com o Bitcoin, podendo vir aqui e armar esse pivô de alta nos 72.895 dólares. Muita atenção aí, porque nesse contexto de olhar as liquidações, a gente consegue ver que tem um interesse de que o preço vá lá em cima, perto da máxima histórica. Quando a gente olha, voltando a analisar o price action, preço protegeu na média de 9 períodos no diário e de 21. Apesar de ter perdido de 9, 21 no 4 horas, a gente sabe que é mais relevante no diário. E aí a gente consegue visualizar aqui também, ó, uma tendência de alta sendo respeitada com um terceiro toque. Então, mais uma indicação positiva aí, tá? Só que a gente tem uma resistência aqui antes que o preço do Bitcoin precisa romper. Ó, a gente tem 382, a 068 já está lá em cima na região de liquidez. Então, a gente pode marcar essa resistência aqui, ó, pelo price action, que é a média de 21 períodos. 70.600 dólares. Então, eu resumo essa análise do Bitcoin num contexto muito simples. Se o Bitcoin, nas próximas horas, romper 70.600 dólares, partiu 73 mil dólares, galera. O preço vai vir liquidar em 71.600, posteriormente nos 72.800 dólares, armando esse pivô de alta, partiu uma nova máxima histórica. Isso pode acontecer no final de semana. Então, vou profetizar aqui. Esse final de semana pode ser o final de semana da renovação da máxima histórica do Bitcoin, e você não quer ficar de fora dessa oportunidade, que vai surgir não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. Veja só a Ethereum, galera. A Ethereum, um ponto bem interessante aqui, ó, perto do suporte também, pode ir lá em cima tentar o rompimento dos 2.600 dólares. Para mim, eu já compartilhei com vocês em outras análises. Se você não tem nada de Ethereum, galera, você tá comendo bola, porque a Ethereum tem uma excelente assimetria. A qualquer momento, quando o Bitcoin renovar sua máxima e o fluxo começar a ir para as altcoins, a Ethereum vai para sua máxima histórica. E nós estamos falando que a Ethereum, para atingir sua máxima, precisa subir incríveis 60%. E você está correndo o risco de ficar de fora dessa movimentação expressiva e um dos ativos mais seguros do mercado. Então é isso, ó. Para mim, Bitcoin vai continuar agora a sua movimentação de alta. Acabou o processo de correção, cenário técnico
e as regiões com interesse de liquidações me sinalizam isso. Já o cenário macroeconômico trouxe um pouco mais de dúvida, mas o mais relevante para mim é o cenário técnico. Qualquer dúvida sobre essa análise, comenta aqui, aproveita que está comentando, deixa aqui like também, e se você não é inscrito, considere se inscrever no meu canal. Vejo vocês em uma próxima atualização. Valeu e até a próxima!